E agora no nosso programa aqui da Rede TV temos uma novidade, temos um novo apresentador que desde já eu quero desejar boas-vindas ao nosso novo apresentador Bruno Lombardi. É ele que vai estar conosco aqui no quadro Em Cena, um quadro que promete com muitas novidades, eventualidades, relevância, divertimento. Enfim, vamos conhecer um pouco? É com você, Bruno. E aí, meu povo, tudo bem? Eu estou aqui muito agradecido por estar tendo essa oportunidade, agradecido ao Oliver, agradecido à Rede TV Tocantins pela oportunidade. Então, hoje, que é o primeiro dia do programa, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Bruno Lombardi, eu nasci em Assis Chateaubriand e resido atualmente em Toledo, Paraná. Morei em algumas outras cidades, mas sempre aqui no Paraná mesmo. Então, para mim era algo assim, distante, parecia que ia ser difícil de alcançar, mas ao mesmo tempo era algo que eu queria desde quando eu era adolescente. Então, eu via a TV, via as telas, eu sempre pensava, eu quero estar lá, eu vou estar lá. E isso está acontecendo agora e tem me deixado muito feliz, muito contente. Tem me trazido novos ares, novas felicidades, enfim. É um período bem bacana aí. Então, assim, gente, o nosso quadro, por que ele tem esse nome? Em Cena, Arte e Comédia. Porque, a princípio, nós vamos tratar sobre assuntos sérios, assuntos principalmente voltados à área da saúde mental, da psicanálise, por eu ser psicanalista de formação. Mas esses assuntos, eles são assuntos pesados, né? Por exemplo, falar sobre depressão, falar sobre fobia, falar sobre traumas, pânicos, entre outras, né, situações. São sentimentos que a pessoa está em sofrimento. Então, se a gente fizer de uma forma muito pesada, não vai ficar um programa interessante. A gente precisa fazer algo que seja informativo, mas ao mesmo tempo seja divertido de assistir. Então, na minha ideia, eu pensei assim, acho interessante falar sobre psicanálise, porque as pessoas precisam saber o que é transtorno de personalidade, muita gente ainda não entende a diferença entre depressão, ansiedade, síndrome do pânico, entre outros, né, questões psiquiátricas, transtornos, enfim. Então seria um momento para a gente falar disso, só de uma forma engraçada. Agora, no primeiro dia, não vai ser possível, porque a gente tem um tempo reduzido e eu precisava me apresentar, dizer como vai ser o formato do programa e também deixar claro que o formato ele vai sendo construído aos poucos, porque a gente, às vezes, planeja uma coisa, quando você vai vendo, vão aparecendo outras situações. Então, pode ser que tenha outra pessoa interpretando comigo, pode ser que eu entreviste alguém, mas sempre tentando deixar o programa de forma mais dinâmica, ok? Então, hoje eu queria falar de forma muito resumida para vocês sobre a ansiedade. Então, a ansiedade, muitos médicos, especialistas da área de saúde mental, apostavam que a doença do século seria a depressão. Mas, pelo que muitas pessoas têm visto, e os próprios, né, médicos e pesquisadores têm percebido, que há um adoecimento muito grande em relação à ansiedade. Então, não é que nós não estamos tendo bastante casos de depressão, mas a depressão ela já havia uma tendência de aumento desde o final do século XX. Mas a depressão ela cresceu muito, né? A maioria dos casos de atestados protocolados nas empresas, segundo profissionais e matérias confiáveis, é que a grande parte dos atestados não é por motivos físicos, são por motivos de saúde mental, são
questões psicológicas, emocionais, psiquiátricas, enfim. E entre eles, o principal é a ansiedade. Então, se você não sabe o que é ansiedade, eu indico que você procure, gente, vá no Google, se você tiver acesso à internet, procure algum vizinho, alguém, procure primeiro o que é a ansiedade. O que ela causa, quais os efeitos quando é uma ansiedade muito grande, e daí na semana que vem a gente começa falando sobre esse assunto. E daí eu vou falar melhor para vocês sobre o que é a ansiedade, tudo bem? Eu estou muito contente, até semana que vem.